Boas, então um tema maravilhoso que é a ansiedade. Então eu ao longo de muitos anos vivi ansiedade. Comecei a viver ansiedade e fiquei perturbado. E isso me levou a querer me conhecer melhor, a ter um maior autoconhecimento, porque que isso acontecia. Comecei então a estudar a mente, estudar as emoções, porque que pensamos o que pensamos, porque que sentimos o que sentimos, enfim. Iniciei um estudo profundo sobre quem eu era e o que é que me influenciava na vida. O que eu descobri com maturidade emocional e psicológica, através da meditação, da observação, estar presente dentro de mim, é que a ansiedade é o quê? Ou de onde nasce a ansiedade? Então vamos começar a sentir culpa. Porque é que eu fiz isso? Não deveria ter feito aquilo, não tive a atitude certa, eu sou burro, Enfim, vamos começar a nos martirizar. Vamos começar a remoer dentro o que deveríamos ter feito e que não fizemos, etc. Isso acontece quando nós acabamos por nos projetar no passado, nos acontecimentos que ocorreu. E então estamos fora de nós, estamos completamente ausentes, estamos inconscientes, não temos noção do que estamos a fazer no momento presente. Aquilo que acontece faz com que nós estejamos totalmente desresponsabilizados do momento presente. Nós não estamos ali, nós não sabemos o que estamos a fazer, nem sabemos se estamos a fazer bem ou mal aquilo que estamos a fazer. Às vezes a conduzir até é perigoso. Estamos tão distraídos que há perigos, não é, à nossa volta. E nós então, concretamente, não temos a responsabilidade dentro de nós. Não estamos responsáveis para aquilo que nos acontece. Como é que vai surgir a ansiedade? A ansiedade vai surgir quando nós então nos preocupamos com o passado e vamos procurar nos projetar para o futuro, para tentar perceber qual é a consequência daquilo que nós fizemos mal, ou que nós não fizemos corretamente, ou que queríamos fazer diferente. Vamos então pensar assim, porquê que eu agi assim? E agora o que é que vai acontecer por eu ter agido assim? O que é que ela vai pensar de mim? Qual vai ser as consequências? E essa transição do passado para o futuro, em que não sabemos, o passado já passou, não podemos fazer nada, e o futuro não sabemos o que vai acontecer, instalamos então um discurso interno totalmente imaginário. E nessa imaginação, nessa história que nos contamos entre o passado e o futuro, entre o que aconteceu e o que vai acontecer, começamos então, a nossa mente começa então a ficar em pânico, a ficar com medo, porque ela não sabe situar. Ela precisa de algo concreto, ela precisa estar no momento presente. Então nessa imaginação nós perdemos o controle do nosso estado emocional e do nosso estado mental. É nessa transição. É quando? Nessa indecisão da culpa para a responsabilidade, quando nós não estamos a nos responsabilizar, continuamos então a pensar, quando vai chegar uma altura em que vamos sentir uma indecisão, vamos estar indecisos porque não decidimos o que temos que fazer, só estamos a pensar sobre o que fazer, mas não estamos a decidir. Isso faz com que então entramos em ansiedade. O que é que devemos fazer então neste caso? Quando nós começamos a ficar muito pensativos, que ainda não geram ansiedade, mas estamos a ficar muito pensativos, temos que fazer o quê? Temos que então ter responsabilidade. Então aquilo que temos que fazer é começar a assumir mais responsabilidade, maior responsabilidade. E quanto maior responsabilidade, menor será a culpa. Porquê? Porque a verdade é que nós quando começamos a ter culpa, estamos só a pensar no que fazer, mas não estamos a fazer. Não estamos a fazer, estamos a pensar, estamos a viabilizar qual é a melhor atitude a ter, mas não estamos a ter nenhuma atitude. Estamos somente a criar histórias na nossa cabeça. E isso a nossa mente fica perdida, não tem onde se situar. Então o que o corpo faz é que, como sente-se desligado da mente, ele envia sinais, neste caso palpitações, sensações, para nós voltarmos a estar conscientes do nosso estado físico e do nosso dever fisiológico. Estão a perceber? Isso tudo é um aviso do nosso cérebro a dizer: estás demasiado distraído. Agora, como é que podemos concretamente resolver a ansiedade? A ansiedade resolve-se da seguinte forma: nós quando começamos a sentir culpa, ou começar a pensar no passado, do que deveria de ser e que não deveria, temos que parar, temos de dizer assim: ok, aconteceu isso, eu fiz aquilo, se calhar não foi o melhor, mas o que é que aprendi com isso? E como é que vou fazer diferente para a próxima vez? E acabou. Reparem, não é porque nós, quanto mais nos preocupamos, existe uma ideia, parece que veio assim do passado, dos nossos anos passados, que é: quanto mais nos preocupamos, menos as coisas acontecem, menos as coisas desagradáveis acontecem.
Não é verdade. A preocupação não serve nada. Nós temos de ter é consciência. É isso que devemos ter. É noção do que aconteceu. Aconteceu isso. Tudo bem? É um facto. E então? Somos todos seres humanos. Estamos todos em aprendizagem na Terra, não é? Certo? Por isso, o que é que eu posso fazer com isso? O que é que eu posso fazer diferente para a próxima vez? Qual foi o erro? Ok. E como é que posso corrigi-lo? Ponto. Acabou-se. Passam à frente. Para a próxima vez, quando surgir esta situação, vocês sentem-se logo mais leves, sintam-se mais responsáveis, sentam que estão a dominar, a controlar a situação. Porquê? Porque aprenderam com os erros. Porque quando vocês não aprendem com os erros e não determinam uma decisão, uma responsabilidade perante esse erro, nós ficamos com medo que esse erro se reproduza. Então começamos constantemente a pensar neste erro passado. Estão a perceber depois a viciação que existe toda atrás dessa ansiedade, dessa culpa? Por isso a ansiedade fundamentalmente é quando há falta de responsabilidade. Quando não queremos assumir a responsabilidade das coisas. Independentemente se foi uma pessoa que nos magoou. Ela não deveria ter feito isso e não sei o quê. Ela fez como tu já fizeste. Somos seres humanos, mais uma vez, toda a gente erra, não faz mal. Se ela não aprender a lição de como fazer diferente, ao menos tu aprendeste a lição, ou deves aprender a lição de como lidar diferente com aquilo. E assim segue. Não é preciso preocupação. Consciência é tudo. Consciência, presença. Ok? Por isso, quando começar a sentir culpa ou estiver demasiado no passado, foca-se no presente. O que é que eu posso fazer agora com isso? Com essa informação, o que é que eu posso fazer? É isso? Então bora lá, para a próxima é isso que acontece. Ponto final. E assim, é decisões em decisões, nós ficamos cada vez mais presentes e entendemos essa ginga-joga entre a culpa e a imaginação e o medo que acontece. E reparem uma coisa essencial. O que é a culpa? A culpa é um gasto energético inútil. É um GEI, certo? Porque estamos a gastar energia, é inútil. Pensar no passado, há coisas que já não podemos modificar. E, ao contrário, o que é responsabilidade? É gasto energético útil. É quando olhamos para a responsabilidade que podemos ter, acartar, estamos a gerir a nossa vida, estamos a controlá-la, estamos a dominar. Somos donos de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e já não somos refém das atitudes dos outros, do passado e dos acontecimentos. Percebem a importância? Por isso fazem o seguinte: quando vocês sentirem ansiedade ou começarem a sentir aquele movimento interno em que vocês já sentem, voltam ao momento presente. O que é que eu posso fazer com isso? O que é que eu posso aprender com isso? Ok? Motivam, sejam amigos com vocês, não se massacram, não penalizam os outros, não tentam se penalizar também a vocês mesmos, não sejam tão duros. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. Estamos em aprendizagem aqui. Percebem? O peso. Tirem este peso da perfeição, do bonito, do extraordinário, da atitude certa. Isso não existe. Nós todos vamos errar. Faz parte. Interessa é haver humildade para reconhecer o erro e retificá-lo. E aliás, humildade para reconhecer o erro e coragem para rectificá-lo. Assumir. É normal. Quanto mais leves vocês forem com vocês mesmos, mais leves vocês vão ser com os outros. E assim é que se quer relações saudáveis, relações abertas ao erro, abertas a desculpas, ao perdão. Por isso, para uma vida mais serena, com maior amizade, com mais compreensão e mais leveza. Ok, pessoal? Fazem esse trabalho, estejam atentos, consciente, presente, e vocês vão ver que aos poucos vocês vão começar a dominar a mente e vão dominar a ansiedade. Ok? Fiz isso comigo, um grande abraço e até já.